Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Prazer falar com cada um de vocês aqui na nossa live de hoje, de terça-feira, última semana de campanha. Bom, e para você que está nos assistindo, talvez pela primeira vez, nos acompanhando aqui nas redes, a gente está no ar agora em todas as redes, certo? Então, você que está aqui no Facebook, Instagram, enfim, né? Bem-vindos à nossa live. Eu sou Rogério Calazans, né? Vocês já me conhecem, mas eu quero me apresentar novamente. Rogério Calazans, advogado, sou empresário, sou professor do curso de Direito, professor das disciplinas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Vocês sabiam que eu trabalho com administração pública desde 2003, que foi quando eu me formei. Eu seria formando 2002 da UEM, mas a Universidade Estadual de Maringá passou por uma greve histórica, né, de 6 meses. Por conta disso, a minha formatura acabou sendo adiada para o início de 2003, e foi quando eu terminei o curso, passei no primeiro exame da OAB e comecei a trabalhar desde o início da minha carreira com direito administrativo, com administração pública, e aqui continuo trabalhando nessa área até hoje. Então, por mais que eu nunca tenha ocupado um cargo eletivo, é certo que eu trabalho com administração há muitos anos, né? Eu, particularmente, entendo bastante ali do direito administrativo. E nós vamos hoje tratar de alguns temas aqui na nossa live. E o primeiro deles é o fundo eleitoral. Nós não temos como deixar de falar do fundo eleitoral na última semana, na última semana de campanha. O fundo eleitoral, pessoal, para você que talvez ainda não compreenda bem como é que funciona, o fundo eleitoral ele foi criado em 2017. Ele foi criado num momento muito complicado do Brasil, num contexto muito complicado, porque ele foi criado no momento em que a população estava se manifestando muito contra o Congresso Nacional, muito por conta, estava no auge ali da Lava Jato, das investigações, logo após a cassação da ex-presidente Dilma Rousseff, entendeu? E aí o Congresso Nacional, na surdina, foi lá e criou fundo eleitoral, destinando bilhões para o fundo eleitoral. E essa foi uma forma que eles acharam para garantir a reeleição daqueles deputados que estavam lá naquele momento e que talvez, se não houvesse o fundo eleitoral, não seriam reeleitos. Olha só o detalhe. O fundo eleitoral representa, para o orçamento do governo federal, 50%. Não é exatamente isso, é um pouco menos, mas quase 50% de todo o dinheiro para a segurança pública do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2020, o orçamento da segurança pública ele é de pouco mais de 4 bilhões de reais, e o fundo eleitoral representa, em 2020, ano de pandemia, certo? Ano de pandemia representa 2 bilhões de reais. Lembrando que no começo do ano, o Congresso Nacional, inclusive, tentou aumentar o valor do fundo eleitoral para mais de 3 bilhões. Foi uma articulação até do governo federal, do próprio governo Bolsonaro, que fez de tudo para poder barrar 100%, não conseguiu, mas conseguiu barrar pelo menos o aumento. O fundo eleitoral ele não é a única forma de financiamento que os partidos têm. Desde há muitos anos, na verdade, né? Desde o começo da nossa estrutura partidária, já existia o fundo partidário. O fundo partidário ele é composto de recursos oriundos de multas da Justiça Eleitoral, e ele serve para o custeio das atividades cotidianas dos partidos e também pode ser utilizado para financiar campanha. O fundo partidário ele já existe há muito tempo, e ele, de fato, é um dinheiro necessário para a manutenção e existência dos partidos políticos, porque nós entendemos que o partido político ele é fundamental para a democracia. Agora, o fundo eleitoral não, gente. O fundo eleitoral foi criado num contexto complicado, porque ele não sai, por exemplo, de multas da Justiça Eleitoral. O fundo eleitoral ele foi retirado do orçamento geral da União, do governo federal. Então, significa que para pagar 2 bilhões para a saúde, teve que cortar dinheiro da saúde, não, desculpe. Para pagar 2 bilhões para o fundo eleitoral, teve que tirar da saúde, teve que tirar da educação, teve que tirar de todas as áreas essenciais do nosso povo. Um detalhe, gente, presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. É fundamental, e isso foi assim, ó, um dos pontos principais que me levou a decidir pela não utilização do fundo eleitoral. É o fato de que a lei criou o tal do fundo, mas ela não obriga o partido a repartir de forma igualitária. Então o fundo eleitoral foi criado e o dinheiro fica lá na mão dos caciques do partido. Cacique, eu digo que são os deputados federais, são os presidentes dos partidos. Eles não têm, gente, a obrigação de fazer a divisão. Eles dividem com quem eles quiserem, entendeu? Então não tem essa obrigação, o que significa que
o fundo eleitoral efetivamente só chega nos municípios para aqueles candidatos que possuem algum tipo de vínculo com esses presidentes de partidos, que são aqueles antigos donos dos partidos, certo? E olha que barbaridade, ano de pandemia, ano em que o governo federal não está conseguindo estender o pagamento do auxílio emergencial, tentando criar aquela renda Brasil para a população, e ainda assim os partidos não abriram mão de utilizar esse fundo eleitoral. Só em Maringá, gente, tem candidato que já recebeu R$700 mil. Gente, a somatória do uso do fundo eleitoral em Maringá, pelas candidaturas que estão utilizando, já chega, aliás, ultrapassa R$2 milhões. Eu pergunto a você, será que é necessário gastar todo esse dinheiro na nossa cidade de Maringá para fazer campanha? E mais ainda, a origem desse dinheiro. Esse dinheiro é proveniente da saúde do povo, esse dinheiro é proveniente da educação do povo, esse dinheiro é proveniente da segurança pública e esse dinheiro é proveniente da renda que o povo precisa, o povo mais pobre. Gente, o Brasil aumentou a quantidade de pobres. A pobreza extrema está voltando para o Brasil. Isso já vem acontecendo há alguns anos, isso é resquício daquele governo destruidor do PT, especialmente dos últimos anos do governo Dilma Rousseff, que a pobreza no Brasil cresceu. Mas em ano de pandemia, com a política do fecha-fecha, sobretudo, a pobreza cresceu. Muitas pessoas foram desempregadas. Então, é um absurdo pensar em utilizar o fundo eleitoral porque está sendo tirado dessa população. É óbvio, todo mundo sabe que o Brasil todo ano fecha com déficit no governo federal. Ou seja, se gasta mais do que arrecada. E nenhum governo consegue resolver isso do dia para a noite porque a balança já é muito desigual. Então, quando em Maringá, uma cidade de pouco mais de 400 mil habitantes, se gasta R$2 milhões do fundo eleitoral, gente, está roubando alimento, está tirando alimento da boca de muitas pessoas pobres no nosso Brasil inteiro, entenderam? E é por isso que eu decidi pela não utilização do fundo eleitoral. Nossa campanha é zero de fundo eleitoral, porque, gente, vou encerrar esse tema por aqui, essa introdução agora por aqui, né? Quem paga a banda escolhe a música, pessoal, entendeu? Quem paga a banda escolhe a música. Então, nós não usamos, apesar, eu quero repetir que é legal, está na lei, mas não é moral. Significa um assalto ao povo brasileiro. Um outro tema que nós vamos trabalhar aqui também na nossa live hoje, inclusive você pode perguntar. Quero pedir que você compartilhe essa live. Agora, a gente vai tentar trabalhar aqui de forma bastante técnica, trazer bastante informações para vocês. A questão aqui ela não é exclusivamente política, certo? É semana de eleição, então o mínimo que se espera é que a nossa população esteja bem informada e tenha condições de tomar a sua decisão. É daí que você decida não estar comigo, mas que você possa tomar a sua decisão de forma técnica, de forma consciente. Então compartilha essa live com as pessoas que você conhece aí, certo? Manda a sua pergunta para que a gente possa responder, certo? Uma questão muito importante, gente, que está acontecendo em Maringá. Né? A política da desinformação financiada pelo fundo eleitoral. Pessoal, vocês sabem que nós tivemos debate da UAB na semana passada. E aí, por ocasião do debate, eu resolvi também fazer estudos mais aprofundados sobre o nosso orçamento que foi enviado para a Câmara Municipal referente ao ano de 2021. Orçamento que não foi nem aprovado ainda. Então, é algo que ainda está em fase de discussão. E aí, a surpresa que eu tive, quando eu constatei que no orçamento enviado pelo prefeito para a Câmara, houve uma redução de só R$70 milhões no dinheiro para a saúde. Isso representa um pouco mais de 4% do orçamento da saúde. O orçamento para a saúde em Maringá, nesse ano de 2020, é de R$530 milhões. Eu estou arredondando, né? Porque olhar lá nos números tem alguma diferença. R$530 milhões de orçamento de 2020. Você acha pouco? Presta atenção. O nosso povo espera 2 anos para conseguir uma consulta especializada. E ainda assim, gente, tem R$530 milhões na saúde. No ano de 2021, o orçamento ele é de 480 milhões. Nós temos 70 milhões a menos na saúde. Ano de pandemia. E olha um detalhe, nesse ano de 2020, por conta da pandemia, aqui em Maringá foi trabalhado aquele protocolo que dizia o seguinte: as pessoas que tinham doenças crônicas, elas ficaram sem tratamento, porque elas ficaram em casa. Elas não iam para o hospital com medo da contaminação do coronavírus. Então acabaram não fazendo o tratamento. Então pessoas que têm diabetes, pessoas que têm problemas do coração, que requerem tratamento continuado,
essa demanda ela ficou contingenciada, ela está apertada. Em algum momento essa demanda vai voltar para o serviço público. Esse público precisa ser atendido, porque se não for atendido a tempo, piora a situação. Como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai ficar no ano de 2021, considerando que essa demanda toda virá das pessoas que não foram para o tratamento normal e ainda fizeram um corte de 70 milhões no dinheiro da saúde para o ano de 2021, pessoal? Calazans, nós temos uma pergunta aqui, e eu acho que é muito importante que você fale, que é o seguinte. O Silas está perguntando, o que é esse orçamento? O que é esse orçamento que o prefeito enviou? O que é isso? As pessoas estão com dúvida, o que é esse orçamento? Veja bem, gente, ok, pergunta excelente, Silas. Primeiro, boa noite para você, um grande abraço. Né? Veja bem, Silas, o município ele tem 4 leis, digamos assim, orçamentárias. Né? Uma lei orçamentária, que é o plano plurianual, é onde o município ele estabelece as metas que vão ser alcançadas numa gestão. Por exemplo, se eu ganhar a eleição, o ano que vem nós vamos trabalhar o meu plano plurianual com o prefeito. O que eu quero alcançar no final dos 4 anos, entendeu? Que são diretrizes gerais. E aí todos os anos, são 3 leis na verdade, todos os anos o município tem que aprovar uma lei de diretrizes orçamentárias, que é uma lei que estabelece como o orçamento vai ser feito e o orçamento em si. O orçamento em si ele vai prever a quantidade que vai ser arrecadada, a previsão de arrecadação do município e a previsão de gasto. O prefeito, os agentes públicos, o gestor, ele não pode gastar nada que não esteja previsto no orçamento. Ele só pode gastar, só pode realizar os gastos que estão previstos no orçamento. E ali também é onde ele decide a quantidade de recursos que vão ser distribuídos entre as pastas. No caso especial da saúde e da educação, existe a chamada verba carimbada, ou seja, a saúde ela tem obrigatoriamente que receber 15% do valor da receita corrente líquida, 15% de uma parte do orçamento, e a educação obrigatoriamente tem que receber 25%. Então, mas o município pode gastar mais. A decisão é do gestor, é uma questão de visão. E no caso nós tivemos uma destinação de 530 milhões no ano de 2020 e para o ano de 2021 uma destinação de 480 milhões. O que se espera de um orçamento, Silas, é no mínimo que tenha uma correção inflacionária. No mínimo, entendeu? Você faça uma correção. Mas a ideia é que áreas como saúde e educação, a ideia é que sempre se tenha aumento no valor dos investimentos, no aporte necessário para a saúde, entendeu? E no caso de Maringá, nós tivemos uma redução de 70 milhões para o ano que vem. Então, ano que vem nós teremos menos dinheiro destinado para a saúde de Maringá. E aí eu quero lembrar você que existe um tempo de espera para conseguir uma consulta especializada. Eu conheci uma senhora que ela sofreu um AVC lá no bairro Odivaldo Bueno, entendeu? Próximo aqui do meu escritório, próximo aqui da Cidade Alta, sofreu AVC, foi consultada, passou pelo neurologista e sabe o que aconteceu? A consulta de retorno, não era começar um procedimento novo, não. A consulta de retorno, ela só conseguiu 1 ano depois. Graças a Deus, ela não sofreu um novo AVC nesse período. Então, a saúde precisa de investimento. Não tem mágica, não tem. Entendeu? Não tem, aqui inclusive, não tem mágica para prefeito nenhum. Tem uma parte da saúde que você tem que contratar profissional. E deixa eu dar um detalhe para você, né? A gente já vai mudar de assunto, mas deixa eu te dar um detalhe. Olha, existe um índice que é chamado IGM, que é Índice Geral de Desenvolvimento Municipal. IGM ele pega vários dados, você pode consultar no Google. Se você for no Google e colocar assim, IGM Maringá, você vai achar esses dados oficiais, são dados levantados pela Firjan, são dados levantados pelo Conselho Federal de Administradores, entendeu? Então são dados oficiais. O IGM é o dado no qual o município de Maringá aparecia em primeiro lugar em qualidade de vida. Lembra que a gente falava Maringá, a primeira cidade em qualidade de vida do Brasil? Maringá caiu uma posição, caiu para a segunda. Ok, nós estamos bem ainda no ranking, mas nós precisamos entender dentro desse índice o que nos levou à queda. E o principal fator foi exatamente a saúde. No IGM, no que diz respeito à saúde, Maringá caiu nos últimos anos 5 posições, ou seja, nós despencamos em qualidade. Presta atenção, não estou dizendo que são outros municípios que nos passaram, entendeu? Porque às vezes é isso, né? Outro município investiu mais e passou a gente na frente. Não, nós caímos em qualidade, nós despencamos 5 posições. E quando a gente vai dissecar mais ainda o IGM, a gente compreende que nós caímos em saúde básica. Esse é o nosso problema, saúde elementar. E aí, na prática, você visualiza isso quando você vai no posto de saúde
lá na UBS de Iguatemi e vai ver a quantidade de tempo que aquele povo fica sem ter acesso a um pediatra, as mulheres sem ter acesso a um ginecologista, e aqui não tem segredo, não tem. Aqui precisa de aporte financeiro, aqui precisa de contratação, não tem segredo. Aqui não tem telemedicina que substitui, aqui não tem tecnologia. Meu plano de governo prevê a colocação de tecnologia, mas aqui precisa de investimento pesado mesmo naquela atenção básica. Nós precisamos de agentes comunitários de saúde, nós precisamos de médico mesmo, entendeu? Então, se hoje nós temos uma queda de 5 posições, a minha preocupação é como é que vai ficar a partir de 2021 com essa redução de 70 milhões. E quero dizer para você o seguinte, só um segundinho. Quero dizer para você o seguinte, se você tem dúvida quanto ao dado que eu estou passando, acesse o site da Prefeitura. Você faz o seguinte, você vai lá no Google mesmo e coloca Portal da Transparência, município de Maringá. Você vai abrir o Portal da Transparência, ele vai te dando os dados. Você pode acessar o site da Câmara Municipal e lá você pode acessar o orçamento que está ainda em tramitação e mais, você pode acessar o noticiário, certo? Já foi noticiado isso assim que esse orçamento foi protocolado, houve o noticiário de que tinha esse corte de 70 milhões de reais, mas foi pouco noticiado, né? Porque esse debate não foi devidamente colocado. Aí a gente está vivendo um momento, né, um pouco estranho, assim. Calazans, nós temos uma pergunta agora sobre educação. A pessoa mandou aqui no seu direct, ela diz assim, Calazans, eu tenho percebido que os alunos hoje não respeitam os professores, não fazem as coisas direito na escola, maltrata professor. E olha só, ela pergunta, eu vi no seu Instagram uma proposta sua falando sobre o Procev. E eu queria que você falasse um pouco mais para mim, o que é o Procev? É essa pergunta aqui. Quem quer ter nome aí? Tem, é o Paulo. Paulo está te perguntando sobre o Procev. Beleza, Paulo. Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Paulo, presta atenção. Tremenda pergunta, porque é um tremendo de um projeto. Hoje, a nossa educação, realmente, ela vive uma situação bastante complicada, porque ela não trata o ser humano como ser humano. Não é só aluno, não, é todo mundo. Aluno é ser humano, professor é ser humano, diretor é ser humano, certo? Então não basta eu sentar uma pessoa ali, um aluno, uma criança, um adolescente, ensinar para ele português e matemática, se eu não considero os aspectos emocionais dele, se eu não considero as dificuldades que ele tem lá no meio onde ele está inserido. Infelizmente, não é sempre, não é todo mundo, mas infelizmente nós temos sim muitos alunos que vêm de famílias numa situação de desagregação total, às vezes numa situação de violência, em situações, às vezes num contexto de crime organizado, de tráfico de drogas. Não é todo mundo, nós sabemos disso, mas isso também acontece. E esse aluno ele não tem noção básica de relacionamento, e relacionamento é tudo, certo? Por outro lado, nós temos o caso dos professores que estão cada vez mais com as suas funções achatadas, vivendo uma situação de estafa total, de estresse total, porque não recebem o que deveriam receber e são agredidos verbalmente. Quando eles são agredidos por um aluno, não só verbalmente, às vezes fisicamente, inclusive em Maringá, quando o professor é agredido, aquilo vai entrando na mente dele, vai entrando. O resultado é daqui a pouco um professor em depressão e um aluno que não tem noção de autoridade, de causa e consequência daquilo que ele faz. Então, o Procev, ele simplesmente aliás, vou falar primeiro o que significa. O Procev é Programa de Combate à Evasão Escolar, certo? Não inventei a roda, não inventei. É um programa criado por um promotor de justiça chamado Sérgio Harfuch, do Mato Grosso do Sul, um programa que foi implementado em várias cidades, inclusive em Corumbá, e que por onde passou, ele teve redução de até 60% da evasão escolar. Criança deixou de sair da escola, entendeu? Criança deixou de sair da escola. E um programa que foi premiado pela ONU e que nós não precisamos alterar a legislação em nada, nem precisa de lei, é uma decisão do prefeito, certo? Então, nesse programa, nós resgatamos o papel de cada agente, de cada sujeito dentro da escola. Aluno é aluno, professor é professor, diretor é diretor. Então, dentro da sala de aula existe uma escala hierárquica. O aluno não está acima do professor. E o professor tem uma posição de autoridade sobre o aluno. É hipocrisia a gente dizer que não. Entendeu? É a família que tem que educar. Claro que é a família que tem que educar. Só que, gente, quando o aluno entra dentro da sala de aula, é hipocrisia dizer que o aluno que ele pode pensar o que ele quiser, que ele pode falar o que ele quiser, que ele pode, né, agir da forma como ele quiser. Ele precisa aprender sobre comportamento, sobre atenção, porque do contrário ele não vai aprender as disciplinas formais.
O aluno que não tem na casa dele uma noção, por exemplo, de comportamento, ele é deficitário do ponto de vista de atenção, de concentração. Como é que ele vai aprender português, matemática, geografia na sala de aula? Então, o PROCEV ele estabelece uma regra, um regramento, no qual a família, quando vai fazer a matrícula do aluno, ela assina aderindo ao regramento daquela escola, estabelecendo uma relação de causa e efeito para as condutas do aluno. Sempre que o aluno ele desrespeitar um professor, ele comete uma infração dentro da escola, uma atitude reprovável dentro da escola, ele vai sofrer uma consequência lá dentro devidamente trabalhada com a família. A família sabe disso. Ele vai trabalhar na quadra, ele vai trabalhar na cozinha, ele vai trabalhar, nós vamos integrar os nossos alunos com os trabalhos de agricultura. Nas escolas que for possível, a gente vai desenvolver hortas para que eles trabalhem. Nas escolas que não for possível, nós vamos levar os alunos para as hortas comunitárias. Então, ele vai entender a relação de causa e efeito daquilo que ele faz. De modo que, às vezes, a gente pensa que um aluno ele tem déficit de atenção e, na verdade, ele tem déficit de educação mesmo. Entendeu? Que se der uma correção para ele, se ele entende que aquilo que ele faz, ele vai ser responsabilizado, claro, no limite, de acordo com a faixa etária dele, logo, logo esse aluno vai estar sentado ali na sala de aula, aprendendo e aprendendo muito. Paulo, veja bem, eu vi vários testemunhos, depoimentos de alunos que foram limpar quadra em escolas e que eram alunos que eram sempre responsabilizados naquelas instituições, sabe, que cuida de adolescente infrator, e que quando tem o PROCEV, eles deixam de ir para aquelas instituições porque eles vão ser responsabilizados dentro da escola. E vi aluno agradecendo, porque mudou a vida dele. É muito melhor ter um adolescente sendo responsabilizado dentro da escola do que depois um adulto sendo responsabilizado na delegacia. E o que isso tem a ver com a educação? Tudo. Porque o aluno que aprende sobre comportamento, ele vai aprender mais o português, ele vai aprender mais a matemática. E veja bem, quero deixar isso claro para você. Na minha gestão, ninguém vai induzir pensamento de ninguém, não. Então, ele vai aprender sobre causa e efeito. Mas eu não vou falar para ele, aliás, a nossa escola não vai falar para ele se ele tem que ter comportamento de esquerda nem de direita. O que a gente quer é que ele tenha a condição de, na hora certa, ele tomar a decisão sobre os rumos que ele vai seguir. Entendeu? Então, não tem nada de doutrinário, nada de ideológico nisso. Porque sendo de esquerda ou de direita, a pessoa tem que saber que tem que respeitar os outros. Entendeu? É isso que ele vai aprender lá dentro. Até porque a nossa educação, ela vai estar vinculada, por exemplo, entre outras coisas, ao trabalho na agricultura. Eu quero que nós vamos desenvolver hortas ou levar os alunos para trabalhar nas hortas comunitárias. Então, eles vão trabalhar normalmente, nós vamos integrar os alunos no trabalho da limpeza, no trabalho da cozinha, ele vai participar daquela rotina naturalmente, mas também vai participar como consequência das suas atitudes. Esse é o PROCEV. E o Estatuto da Criança e Adolescente, esse programa já foi premiado pela ONU, porque a legislação permite, a gente tem que trabalhar dentro da legislação, não tem nada de ilegal e isso vai nos levar a uma meta muito ousada que eu tenho no plano de governo, que é o IDEB 9, no final da nossa gestão. Calazans, mais uma pergunta bem legal aqui para você. O Rogério está dizendo assim, eu sou engenheiro e encontro muita dificuldade nos meus projetos de construção civil. E eu vi você falando em uma entrevista que tem um projeto muito legal para isso. Explica um pouco melhor. Então, o Rogério está perguntando para nós. Meu xará, Rogério, Deus te abençoe. Rogério, com certeza temos e faremos já também uma grande revolução já no começo da gestão com isso. Veja bem, se você pega, Rogério, um documento que todos nós de Maringá, no mínimo já ouvimos falar sobre ele, né, que é aquele documento Master Plan, que foi feito aí por várias entidades, o CODEM, e que projeta Maringá para daqui a 30 anos. Quando nós identificamos ali as áreas principais econômicas de Maringá, o Master Plan menciona uma área naturalmente nossa, que é a construção civil, até porque Maringá, Rogério, tem muitos vazios urbanos, não é verdade? Você, quando anda pela cidade, você não vê esses terrenos enormes, não é comum a gente estar no meio de Maringá e encontrar plantação de soja. Agora está diminuindo, né? Mas até pouco tempo atrás a gente encontrava plantação de soja, várias áreas abertas, né? Vazios urbanos da cidade, o que demonstra que o nosso potencial de construção civil ele ainda é gigante. Só que o próprio Master Plan diz que algo atrapalha a construção civil em Maringá, que é o excesso de regulação. Norma sobre norma, lei sobre lei, dificuldade, burocracia.
Então, nós vamos desburocratizar e desregulamentar o setor da construção civil. Vou citar algumas coisas para você. Primeiro, nós vamos implantar o sistema de licenciamento imediato de obras. Então, no sistema de licenciamento imediato, o sujeito, o cidadão, por meio do seu engenheiro, né, por meio do seu arquiteto, vai lá, protocola de forma online o projeto e o profissional, o engenheiro, vai fazer a autodeclaração de que aquele projeto cumpre todas as normas necessárias para o início da construção. São normas referentes ao recuo obrigatório, são normas referentes ao potencial construtivo, ao índice construtivo daquela região, normas referentes à área permeável daquela construção, entre outras coisas. Protocolado o projeto, com licenciamento imediato, com autodeclaração, a obra vai poder começar. Ninguém vai ter que ficar meses aguardando a aprovação daquele projeto. Mesmo assim, o projeto, mesmo com licenciamento imediato, a nossa equipe de profissionais da prefeitura vai continuar analisando o projeto. Só que ao invés de indeferir o projeto, quando houver a necessidade de alguma correção, vai fazer uma notificação para que o profissional faça a adequação. Hoje, vai lá e protocola. Se tem, às vezes, um detalhe pequeno, ao invés de notificar, indefere. Quando indefere, você tem que ir lá fazer correção, mas a obra não pode começar. Então, o primeiro ponto é esse. Implementar o licenciamento imediato de obras mediante a autodeclaração. Isso por si só já vai dar um impulsionamento aí na construção. Mas não é só isso. Rogério, você já percebeu, talvez você pense como eu acho muito estranho quando eu ando nas grandes avenidas que nós temos, por exemplo, lá na Joaquim Moleirim, certo? Joaquim Duarte Moleirim, lá na Avenida Franklin Delano. Essa é uma que eu tenho um apreço muito grande por ela, porque vai lá para o Requião, avenida que corta, né? Corta Alvorada, corta Requião, ligada a Pedro Táxi, ligada a Tuiuti, ligada a Guaiapó. Olha, só avenidas duplas, a Morangueira, ou seja, uma avenida importantíssima, uma artéria de Maringá. E quando você anda ali, a maioria da construção são todas quadradinhas, assim, quadradinhas. Por que nós temos uma concentração de prédios na região central, onde o trânsito já é lotado e a gente não tem prédios lá, mais prédios lá na Franklin Delano Roosevelt, mais empreendimentos que levam a desenvolvimento para os nossos bairros, entendeu? Então nós vamos mudar a lei de uso e ocupação de solos, não só para facilitar, mas eu quero incentivar a construção de edifícios, de empreendimentos nas nossas vias duplicadas. Não vai ser de forma desenfreada não, Rogério, não vai ser construção a qualquer custo. A gente sabe que tem áreas que não é bom, perto do bosque, por exemplo, entendeu? A gente sabe que tem locais que não é boa, que é bom que se lote de prédio, mas tem áreas que são boas, né? Ali na Joaquim Moleirinho, por exemplo, é um local lindíssimo da cidade. Por que a gente não coloca grandes empreendimentos lá? Até porque nós temos ali a via totalmente duplicada, próximo da Nildo Ribeiro da Rocha. É muito melhor ter empreendimentos grandes lá, para moradia mesmo, pode ser uma parte comercial, outra parte para moradia, do que ficar lotando no centro, porque ali o tráfego, o trânsito consegue absorver aquela demanda, entendeu? Então, assim, a gente facilitando a construção, incentivando a construção desses empreendimentos nas vias duplicadas, a gente vai liberar a construção civil, gerar emprego rápido para uma boa parte da nossa população que está desempregada e, mais importante, levar desenvolvimento para os bairros de Maringá. Eu quero essa cidade espalhada, não quero mais essa cidade concentrada. Quem que aguenta o trânsito de Maringá, entendeu? Quem mora em São Paulo acha tranquilo, né? Mas para nós maringaenses que prezamos pela qualidade de vida, a gente tem que pensar que nós vamos fazer para a nossa cidade, entendeu? Tem enchendo de rotatória para tudo quanto é lado aí, e aí a gente continua concentrando os edifícios só ali na região central. Vamos espalhar esses edifícios para as nossas vias duplicadas, facilitar a construção, rever a norma que trata sobre a outorga onerosa, que é um valor que o construtor tem que pagar sempre que se constrói um prédio acima de 610 metros, acima do nível do mar. Eu vou rever essa legislação para facilitar a construção, entenderam? Quero rever também o limite máximo da altura dos prédios, nos locais onde a gente não tiver problema de abastecimento de água, problema com lençol freático, problema com esgoto, e também que não for rota dos aviões para o nosso aeroporto, a gente tem que construir prédio bonito, prédio alto. A questão visual da cidade é importante. Maringá é uma cidade lindíssima, nós temos condições de fazer das nossas avenidas locais lindos. Isso vai valorizar o terreno do povo. Se a gente coloca ali grandes empreendimentos lá na Franklin Delano Roosevelt, o povo que mora no Guaiapó, o povo que mora no Requião, vai ter o imóvel valorizado, entendeu? A população mais carente de Maringá vai ganhar e ganhar muito com isso. E sabe o que vai acontecer também? Baixar o preço do imóvel. Porque como a gente tem uma legislação muito amarrada, muito apertada, que dificulta muito, demora para liberar um projeto, certo? E dificulta a construção de edifícios,
a gente cria uma pressão sobre o preço do imóvel. O imóvel em Maringá sempre fica muito caro. Então, se a gente permite mais a construção, nós vamos conseguir reduzir o valor do imóvel em Maringá e, consequentemente, gerar emprego, que eu já te falei, que é nossa principal finalidade para esse momento de crise, mas também fazer justiça social, certo? Espero ter respondido para você. Calazans, para a gente fechar essa rodada de perguntas, a Regina pergunta: sou avó de 2 netos e eles não veem a hora de voltar para a escola. Se você ganhar as eleições, as aulas vão voltar? No dia 1º. Brincadeira, né, Regina? Mas é porque se dependesse de mim, que eu tanto voltaria às aulas no dia 1º, quanto eu quebraria aqueles terminais da Dacapogal. Desculpa, não é assunto, mas é porque eu falo tanto disso, né? Mas enfim, Regina, presta atenção. Nós vamos retornar às aulas. Vamos retornar às aulas. Ponto final, entenderam? Só que claro que a gente não vai fazer de forma a obrigar ninguém a fazer nada. Eu preciso que vocês entendam algumas diretrizes da nossa campanha. Uma das diretrizes nossas principais é o respeito à decisão privada. Eu não quero mais uma prefeitura manipuladora, uma prefeitura que manda, uma prefeitura que não cumpre o próprio papel, entendeu? Mas que obriga o povo a fazer o que ela não faz, certo? A prefeitura não conserta o chão do terminal, que dizem que é bimodal aí, né? Intermodal, mas não é nada, mas não dá um alvará para alguém por conta de uma calçada que está quebrada. Então isso é uma barbaridade, eu não vou fazer isso. Então nós vamos voltar às aulas, só que nós não vamos obrigar, certo? A ideia é que durante um período, até que a situação da pandemia passe, até que a gente tenha aí uma solução científica, né, para a pandemia, que a gente tenha convivência tanto do regime presencial de aula quanto do regime remoto. Vai ficar no regime remoto quem quiser. A regra será a aula presencial. Mas os pais que entenderem que não devem mandar os seus filhos para as escolas terão o direito, a oportunidade de permanecer com o ensino remoto. Nós vamos melhorar, porque eu acho que nós precisamos usar a tecnologia um pouco melhor, considerando o modo como nós estamos fazendo hoje, mesmo para a população mais carente. É perfeitamente possível que o município forneça aula com mais qualidade, porque hoje, na verdade, não tem aula. O município manda um roteiro ali para as pessoas e a família tem que se virar. A gente não pretende trabalhar desse modo, certo? Mas, enfim, o fato é que haverá a convivência harmônica e simultânea dos dois regimes. Aqueles que entenderem que não devem mandar os seus filhos para a escola, permanecem com o ensino remoto. Os que entenderem que devem ir para a escola, terão oportunidade. Qual é o limite de alunos em sala de aula? Isso eu vou deixar para uma comissão técnica que nós vamos criar. Eu não sou fã de ficar remetendo decisão para a comissão, não. Eu gosto de tomar decisão. Mas é porque, de fato, aí nós precisamos analisar tecnicamente o modo para fazer com que essas aulas voltem de forma segura, certo? Então, essa comissão vai decidir se 30%, se 40%, 50% de alunos em cada sala de aula. Mas é certo que nós teremos o retorno das aulas, que nós já vamos trabalhar com isso na nossa gestão já no começo do ano, certo? Já preparar o sistema para esse retorno, permitindo que os pais que quiserem permanecer com seus filhos no ensino remoto, assim, continuem. Mesma situação vai valer, né, para a primeira infância, para o ensino infantil, para as creches, certo? A ideia é que a gente retorne imediatamente às creches. E, gente, em relação às creches, nós podemos abrir muito rapidamente 4.000 vagas, sem necessidade de construção de nenhuma sala de aula nova, de nenhum espaço físico novo, porque o município tem 2.200 vagas de creche que não foram utilizadas, são vagas que estão fechadas. Aonde é que eu tenho esses dados? Esses dados estão no site da Secretaria de Educação do município de Maringá. São dados da própria prefeitura. E tem mais as 1.800 vagas que o município comprou nas creches privadas e não pagou. Eu vou pagar as 1.800 vagas, vamos pagar as escolas imediatamente e vamos também liberar as 2.200 vagas não usadas. Isso é fazer gestão. Soma aí, 2.200 mais 1.800 são 4.000 vagas, gente, que a gente libera para as crianças imediatamente só com gestão, entendeu? Não precisa inventar roda, não precisa falar que vai pagar para a mãe, não precisa nada disso, é só fazer gestão que nós conseguimos colocar as crianças lá, até porque, gente, presta atenção, vou encerrar aqui, né? Presta atenção no que eu vou dizer, é muito importante. A gente tem que considerar a vida da mãe. A creche é um direito da criança, mas eu também tenho que considerar a importância da mãe. Entendeu? A mãe precisa ter outras coisas para ela fazer. A criança precisa ter convívio, né? Por mais que um bebê não tenha convívio, tudo bem. Mas e a mãe?
A mãe precisa cuidar da sua saúde, a mãe precisa trabalhar. Ah, mas a mãe decidiu não trabalhar, mas ela precisa cuidar da sua saúde, ela precisa cuidar da sua saúde mental, porque não é tão fácil também ficar o tempo todo cuidando das crianças. É importante, é prazeroso, mas também não é fácil, entendeu? Então a mãe, nós vamos considerar a importância da mãe poder desenvolver outras atividades e por isso nós vamos abrir as 4.000 vagas sim. Não vou mandar a mãe ficar em casa, não. Calazans, o Osmar está fazendo 2 perguntas para você. 2 perguntas bem legais, você vai gostar de responder. Vamos lá, Osmar. A primeira pergunta que ele faz para você é: Calazans, e a ciclovia da Tuiuti e da Guaiapó? Então essa é a primeira pergunta aí para você, guarda aí. E a segunda pergunta que o Osmar faz é: Calazans, e os módulos da Guarda Municipal que você fala que você quer espalhar pela cidade? Então, vou repetir para você. Ele quer saber sobre as ciclovias da Tuiuti e da Guaiapó e depois ele quer que você fale um pouco sobre esses módulos que seriam espalhados pela cidade. Destrincha um pouquinho para o Osmar aí esse tema. Boa noite, Osmar. Deus te abençoe. Osmar, veja bem. Primeiro, o nosso plano prevê uma expansão da nossa malha de ciclovias. Isso inclui, sim, a Tuiuti e a Guaiapó e mais uma interligação delas pela Sofia Razgulaeff ou pela Alexandre Razgulaeff. Aí a gente vai analisar porque essas avenidas, especialmente a Alexandre Razgulaeff, ela tem interseção. Mas nós queremos que essas malhas fiquem interligadas para a gente não ter aquela ciclovia, como tem hoje, né? A ciclovia lá da Pedro Táxi vai para lá e morre, entendeu? Ela não é ligada, a gente precisa começar a ter uma malha interligada. Então nós pretendemos criar assim, com uma diferença, Osmar, com uma diferença, que não é nada demais, não é caro. Nas nossas ciclovias, nós vamos colocar de forma espaçada pontos para abastecimento dos patinetes elétricos e das bicicletas elétricas, todos sustentados com placas solares. Se você observar hoje em Maringá, no centro, porque eu só tenho coisa no centro, infelizmente é assim, no centro tem placas com nome de rua que ela é iluminada à noite. E essa placa que é iluminada à noite, que acima dela tem uma placa de energia solar. Nós vamos fazer uma situação parecida para que no curso das nossas ciclovias nós tenhamos ali pontos para que os usuários de patinetes elétricos e bicicletas elétricas possam fazer o carregamento das suas baterias, certo? E aí a gente vai pensar ali também num ponto de descanso, né? Além de que já foi aprovado na Câmara Municipal a lei que determina a concessão de um serviço para bicicleta elétrica e não elétrica, também para que as pessoas possam fazer a locação desses veículos. Nós vamos regulamentar e implementar. Eu tenho um carinho por isso, entendeu? Algumas pessoas até me criticam, né, dizendo que eu exagero, mas eu acho que não. Eu tenho um carinho por isso. Então, eu sei de várias cidades no mundo, na Europa isso é muito comum, você vai lá e encontra uma bicicleta elétrica, você pode fazer a locação da bicicleta elétrica, entendeu? Então, nós queremos vamos conceder esse serviço para que uma empresa venha e se ofereça ali a preço razoável para a nossa população, de modo que a população possa pegar a bicicleta num ponto, devolver em outro ponto, e no meio da ciclovia ela precisa ter espaço para fazer o abastecimento, né, da carga ali da sua bateria. Então essa é a diferença, certo? E também a gente vai mudar a tecnologia da ciclovia, porque se você observar a ciclovia da Brasil, aquilo é um problema gigante para a gente. Olha aquela ciclovia da Avenida Brasil, está toda detonada. E você sabia que ela não tem como fazer manutenção nela? Mas sabia não? Verdade, eu fui secretário municipal e eu tentei arrumar aquilo lá. Tentei mexer naquilo ali, não tem como fazer, vai ter que refazer, porque ela foi usada uma tecnologia naquela ciclovia e em outras ciclovias de Maringá, que ela é parecida com asfaltos, ou um produto nela, que eu não me lembro o nome agora, que é parecido com uma massa asfáltica. A massa asfáltica, ela requer peso. Se você fizer um asfalto e não passar carro por cima, o asfalto solta, entendeu? É necessário que o carro fique passando o tempo todo fazendo aquela compactação. Então, se não tem a compactação, ela solta, ela acaba, então não dá para usar aquela tecnologia. Aquela ciclovia da Avenida Brasil vai ter que ser refeita, até porque ela é muito perigosa, é muito próxima da rua, certo? Então, nós vamos mudar a tecnologia também. Em relação ao módulo da Guarda Municipal, vamos fazer mesmo, mas não tem a menor dúvida que vamos fazer. Se você pega comerciante da Avenida Brasil, especialmente da Avenida Paraná, sentido Maringá Velho, tem gente que foi assaltado 16 vezes. Qual que é a ideia? Nós vamos, é claro que a gente não dá para encher a cidade inteira com módulo, mas nós vamos estudar as áreas mais críticas. A Avenida Brasil é uma delas. Nós vamos colocar um módulo na Avenida Brasil,
2 modos Avenida Brasil. E vamos também adquirir aqueles patinetes que as forças de segurança usam, por exemplo, lá em Fortaleza tem, em São Paulo tem, parecido com esses que usam em shopping, entendeu? Para que os guardas possam transitar entre um ponto e outro nas regiões comerciais, porque só o fato de o guarda estar transitando ali já vai inibir a bandidagem. Eu vou criar dificuldade para bandido. Entendeu? Porque hoje você cria dificuldade para alvará. Eu até brinco, se colocar a turma do alvará para cuidar dos assaltos, o bandido vai embora. Nem ele aguenta. Entendeu? Nós vamos criar dificuldade para bandido. E mais, lá na região do Hermas Moraes de Barros, a gente vai usar um daqueles terminais, especialmente aquele último, que fica lá na rotatória da Cacogawa com a Avenida das Palmeiras. E colocar ali uma base fixa da Guarda Municipal também, até porque nós pretendemos adquirir drones. Se a gente coloca uma base fixa lá da Guarda Municipal com drone, monitora aquela região inteira. E só um detalhe também, lá na rodoviária velha, na rodoviáriazinha velha, lá de Iguatemi, lá também vai ser uma base fixa da Guarda Municipal, também com drone, porque um drone na Iguatemi, resolve São Domingos, a gente consegue resolver um problemão, até porque, por exemplo, Iguatemi não tem mais agência bancária. E a agência bancária não vai para lá porque diz que é inseguro, entendeu? Por conta do problema de segurança. Se a gente demonstra que resolveu isso de forma definitiva, né? Se a gente demonstra, passa segurança no sentido de dar a solução para o problema de segurança em Iguatemi, naturalmente vai abrir a agência bancária. Ô Calazans, você sabe que ser prefeito é resolver problema, né? E nós temos um aqui agora que a Adriele falou que é algo que realmente eu vou soltar essa bucha para você e vamos ver o que você vai fazer. A Adriele falou assim, ó, todo prefeito de Maringá só se preocupa com o centro. E aí ela soltou, ela disse assim, ó, e a segurança dos bairros? O que você vai fazer? É exatamente o que eu estou dizendo, Adriele. Vou começar pelo que eu acabei de dizer, de colocar, por exemplo, uma base da guarda lá em Iguatemi, que o problema de segurança é gigante, colocar uma base da guarda lá no Hermas Moraes de Barros, porque ele pega a região do Miosotes, aquele pedaço da cidade inteira, então nós vamos colocar bases da guarda em vários pontos que são considerados pontos críticos. Agora, o nosso plano principal de segurança nem é esse. O nosso plano principal de segurança é a integração das câmeras que já existem. Certo? Então, se você passa na frente das casas, ela tem uma câmerazinha ali, apontada para a rua. Na frente do comércio, tem uma câmerazinha ali apontada para a rua. A gente vai dar um desconto no IPTU para o morador, para o comerciante que liberar as imagens dessa câmera para a central que nós vamos criar da prefeitura e se responsabilizar pela manutenção da câmera também. A prefeitura vai criar uma central e as imagens dessas câmeras vão ser compartilhadas pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar, todas as forças de segurança, inclusive trânsito. Certo? E assim a gente vai conseguir monitorar a cidade quase inteira, sem ter que comprar câmera. Estão querendo fazer licitação de 70 milhões aí para comprar câmera. Comigo não. Nós vamos monitorar sem comprar câmera, dar solução sem gastar dinheiro. Por quê? Porque aí as nossas forças, como nós temos pouco efetivo de policial militar e mesmo de guarda, mas a gente sabe que o efetivo de policial militar em Maringá é muito pequeno para a nossa demanda. Com o monitoramento da cidade toda, os nossos guardas vão conseguir fazer operações inteligentes. Eles vão identificar as áreas mais críticas, fazer o estudo do comportamento dos bandidos e fazer operações mais inteligentes. E o simples fato da bandidagem ficar sabendo que a nossa cidade está monitorada já vai inibir a atuação dessa galera. Calazans, e agora para a gente fechar essa rodada de perguntas, né? Tem uma pergunta aqui, uma observação, na verdade, que foi feita, e eu acho que é muito importante para a gente fechar. O Gilvan Sebastião, pergunta para você assim, eu gostaria de saber sobre a habitação, casas para os mais necessitados. Essa é outra área, Sebastião, que também não tem segredo, né? Não tem muito o que dizer, nós precisamos construir. Certo? E para isso nós precisamos, em primeiro lugar, quebrar a ideologia que dominou aí, que impediu a construção de casas. Certo? A ideologia, não pode construir não sei o quê, não pode construir em tal lugar, nada feito. O mais importante é que o nosso povo tenha casa. Certo? Então nós vamos sim construir habitação popular na nossa gestão. De que modo nós vamos fazer isso? Eu particularmente pretendo começar esse projeto a partir de imóveis que o município já possui.
O município tem hoje imóveis aí destinados para atividade industrial, destinados para atividade comercial, que nem todos serão utilizados. Muitos, inclusive, que o município já fez até uma venda, uma concessão, mas depois teve que fazer a rescisão desses contratos porque não conseguiu oferecer a infraestrutura que tinha prometido. Então, nós podemos mudar a destinação de uma parte desses imóveis e aí a gente começa um projeto de construção de casas populares, mas eu vou trabalhar com um modelo híbrido. Qual é o modelo híbrido? A gente tanto constrói, quanto também eu pretendo viabilizar microcrédito para a nossa população construir a sua casa. Microcrédito, taxa de juros absolutamente baixa, para que o povo que pode vai pegar lá um terreno da prefeitura, certo? Ao invés de pegar a casa pronta, e aí vai lá, pega o microcrédito e ele próprio faz a construção da casa. Porque a gente tem que ser sincero, Sebastião. Às vezes a gente não consegue resolver o problema na hora. Então eu prefiro começar a solução. Se eu perceber que a prefeitura não vai dar conta de construir as casas na velocidade que a gente pretende, eu prefiro entregar um terreno para você, te dar condições de você ter um microcrédito e você fazer a construção e a gente começar a solucionar o problema. Sebastião, eu quero ser prefeito para resolver problema. Minha gestão vai ser pragmática, certo? Para dar solução em período de crise. Vamos lá, deixa eu só tomar uma água aqui. Deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. Eu quero pedir para que você mantenha contato comigo agora nessa reta final de campanha. Inclusive, você pode receber notícias sobre a nossa campanha, como pode também enviar a sua sugestão. Aliás, é o mais importante. Sabe que todo o nosso plano de governo ele foi feito de forma colaborativa? A nossa gestão vai ser colaborativa, tanto que eu já fiz o registro de um site chamado cidadão.maringá.br. Esse site cidadão.maringá, que a gente está usando agora na campanha para pegar ideias do nosso povo e trazer para o nosso plano de governo, nós vamos continuar usando a nossa gestão. Ou seja, a população, além dos presidentes de bairro, além dos seus representantes, vai ter acesso direto para mandar as suas sugestões, a sua crítica, a sua reclamação, a sua ideia para a nossa gestão. E agora eu quero que você pode também mandar a sua sugestão por meio do meu WhatsApp. Anota o número aí, ó, 991420070, certo? 991420070. Por meio desse WhatsApp você pode mandar as suas sugestões. A gente criou um sistema ali para manter diálogo permanente com você durante a nossa campanha, então você pode receber material nosso também de campanha, você pode tirar as suas dúvidas. Vou repetir o número, 991420070, 991420070, certo? Vamos lá. Pessoal, diante de tudo que eu falei para você, deixa eu só tomar mais um pouquinho de água, porque a gente está na correria. Acabou a água aqui também, só tinha um golinho. A gente está na correria e a garganta vai secando, né? Presta atenção, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero ser prefeito de Maringá. Eu quero que você entenda que eu estou absolutamente preparado para ser prefeito de Maringá. Eu estudei para isso, eu já fui secretário municipal, eu trabalho com administração pública desde o início da minha gestão e, portanto, eu estou preparado para ser prefeito da nossa cidade. E eu quero ser prefeito da nossa cidade para resolver problema da nossa população. Maringá não tem sido bem tratada. Eu já falei para vocês no começo dessa live. Nós tivemos uma redução de 70 milhões de reais do dinheiro da saúde do nosso povo, no mesmo tempo em que a nossa saúde caiu 5 posições no IGM, no mesmo tempo em que nós estamos gastando algo aí em torno, mais do que isso na verdade, de 6 milhões de reais na construção de uma obra que é a pista emborrachada do Parque do Ingá, gastando 2 milhões e 300 mil reais naquela Praça de Todos os Santos, lá na JK, certo? Na Perimetral, Passeio Razul, que está causando uma confusão no trânsito gigante. As duas obras, tanto a pista emborrachada do Parque do Ingá, quanto a Praça de Todos os Santos, eu não tenho dúvida que são obras bonitas, tá? Não estou falando que a obra está mal feita. A obra é bonita. Agora vai lá no Jardim Olímpico. Olha a sujeira daquilo lá. Eu fui lá, entendeu? Eu vou lá sempre, certo? E fui lá conversar com família brincando na rotatória que tem lá no parquinho que fizeram lá. E o parquinho que fizeram lá não tem nada a ver com o parquinho que fizeram na Rocha Pombo, onde a população tem acesso a clube, onde a população tem piscina no condomínio. Lá tá uma sujeira, entendeu? Anda na calçada lá do Jardim Olímpico, lá da horta comunitária, que é de responsabilidade da prefeitura, do lado do posto de saúde. Matagal, quebradeira, não passa uma cadeira de roda naquela calçada. Mas
Mas aonde tem um comércio, se a calçada fica daquele jeito, a prefeitura multa, a prefeitura inviabiliza a atividade comercial, a prefeitura arrebenta com a vida do empresário. Vai lá no terminal e olha, o terminal acabaram de inaugurar. E olha no chão daquele terminal. Eu andei lá. Entendeu? O piso está todo solto. Se fosse num comércio, a prefeitura caçava alvará. Gera desemprego. Então essa lógica tem que ser invertida. Muito dinheiro na região central da cidade quando o povo tem necessidade. Nós não podemos mais ficar com uma cidade de 440 mil habitantes só com 2 unidades de pronto atendimento. Nós precisamos urgente da 3ª unidade e na nossa gestão, como nós vamos rever esse corte de 70 milhões e fazer o dinheiro voltar para o orçamento da saúde, porque não vamos admitir nenhum real a menos para a saúde do nosso povo, vamos construir a 3ª UPA. E vai ser exatamente lá no Olímpico, porque tem que atender o povo de Iguatemi, tem que atender o povo de São Domingos. Porque esse povo, gente, esse povo morre no caminho. Entendeu? Esse povo morre no caminho. Nós precisamos mudar a lógica de Maringá. A lógica está invertida. Vocês estão gastando milhões e milhões de dinheiro do povo, jogando no lixo, em obras que não trazem resultado efetivo. 80 milhões no terminal, 64 milhões nas obras dos terminais da Cacogal e da Morangueira e naqueles corredores que só geraram fechamento do comércio, que geraram morte de pioneiros daquela região. Então vamos inverter a lógica. É para isso que eu quero ser prefeito de Maringá. Entendeu? Para corrigir os rumos da nossa cidade, para que aquilo que nós temos de mais caro, que é a qualidade de vida do nosso povo, não se perca, porque está perdendo, gente. Estamos perdendo qualidade na saúde. A saúde pública de Maringá ainda é melhor se comparada à maioria das cidades, mas se continuar no caminho da estagnação que nós estamos caminhando, daqui a pouco a gente vai virar um Rio de Janeiro, uma cidade como qualquer outra, caótica na saúde. Então eu quero ser prefeito, para corrigir os rumos, para respeitar o povo, para fazer com que todo o real gasto na administração municipal esteja devidamente relacionado a uma necessidade específica da nossa população. É por isso que nós vamos abrir as 4.000 vagas já existentes, com respeito. A gente poderia estar prometendo construção de mega prédios, mas é época de crise. Tem que falar a verdade, não tem dinheiro sobrando. O desafio do próximo prefeito, inclusive, é dar resultado claro para a população, sem gastar dinheiro, porque nós estamos no período de crise e o nosso plano de governo foi completamente adaptado para esse período, para dar resultado mesmo em meio à crise. E quero encerrar dizendo para vocês algo que talvez é mais genérico, mas que particularmente para mim, talvez é até o mais importante de todos. Eu e a Lupéder, a pastora Lupéder, a pastora, psicopedagoga, psicóloga Lupéder, vamos oferecer para Maringá uma gestão principiológica, uma gestão que caminha em princípios, que respeita princípios, porque nós entendemos que o simples fato de cumprirmos princípios já nos leva à prosperidade. Como cristãos que somos, vamos respeitar, obviamente, qualquer que seja a opinião, a posição individual de qualquer família de Maringá, mas teremos uma conduta cristã, uma conduta pautada em princípios, pautada na retidão. Princípios serão transformados em padrão de conduta administrativa na nossa gestão, o que por si só vai levar a nossa cidade à prosperidade, vai romper com a velha política, porque aqui tem 12 segundos de televisão, mas não tem nem R$1 de dinheiro do povo, nem R$1 de dinheiro público. Eu quero fazer um convite, uma convocação a você, a romper com a velha política, vir comigo e com a Lu, romper com a velharia que está gastando milhões de reais de dinheiro do povo. Gente, tem candidato que vai para frente do hospital, entrevistar o povo sofrendo, entrevista a mulher chorando lá na frente do hospital, mas que já gastou R$500 mil com o dinheiro da saúde. Está usando dinheiro público tanto quanto, ou seja, fazendo a velharia política, que tem de mais podre na política, certo? E usando a dor das pessoas para fazer campanha. Chega disso. Vem comigo romper com essa prática. Deus te abençoe. Domingo, vote 70, certo? Aqui, ó, eu quero ser o seu prefeito de Maringá. Estou preparado para isso. A minha família está preparada para isso. E essa cidade não vai ficar assim, não. Essa cidade vai ser uma grande família. Maringá é minha casa. Maringá é minha família. Vai ser tratado como família. As famílias maringaenses, independente das suas posições, sejam elas progressistas ou conservadoras, sejam elas de católicas, espíritas, qualquer que seja a posição, serão respeitadas, terão espaço. O indivíduo será respeitado, valorizado e vai ter espaço para o desenvolvimento na nossa gestão. Vem comigo nessa luta aí, certo? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem mais pergunta aí? Calazan, só para fechar, ficou um monte de pergunta para trás e
Eu quero saber se você concorda. Tem um monte de pergunta aqui. Eu acho que na quinta-feira, às 21 horas, nós poderíamos fazer uma outra live para você responder. A galera quer saber sobre TCC, a galera quer saber sobre colégio cívico-militar. Padrão cívico-militar em tudo. Quinta-feira. Exatamente. Totalmente. A galera quer saber de um monte de coisa. Então, combinado, agenda, quinta-feira, 21 horas, você trazendo todos esses temas que a gente tem para discutir. Vou estar com a Lu Pedra aqui também. Aí vocês vão poder perguntar para ela também, conhecer um pouco mais a Lu. Até que a gente vai para o segundo turno. Você tem que entender o seguinte, você nos levando para o segundo turno, a gente vai ter 5 minutos de televisão, tanto quanto o nosso possível concorrente. Aí você vai poder conhecer um pouco mais a gente, entender um pouco mais as nossas ideias, um pouco mais dos nossos planos, certo? É isso? Quinta-feira, 21 horas então, nos vemos na próxima live. Deus te abençoe em nome de Jesus. Manda sua pergunta para cá, compartilhe esse vídeo da live com todos os seus contatos. Certo? Você que está nos assistindo pelo Instagram, você que está nos assistindo pelo Facebook, compartilha essa live aí com todos os seus contatos. Um grande abraço.